Só foi fechar a porta, tá voltando, tá voltando. Olá, gente, boa noite. Nós voltamos aqui com o programa Toque da Alvorada, que é organizado e transmitido aqui nos canais do nosso coletivo Alvorada, que é aqui de Belo Horizonte, mas tem ação no Brasil e no mundo. Você está acostumado com o nosso programa toda quarta-feira pela manhã, mas nós entramos aqui com esse programa especial e emergencial, porque nós vamos debater um tema que ainda não foi debatido nos outros programas Toque do Alvorada, que já deve estar chegando aí na sua 15ª edição. Nós sempre debatemos temas, né? O Coletivo Alvorada debate temas que estão na ordem do dia da nossa militância, da sociedade brasileira e que é temas interessantes para a gente servir como formação e informação para a nossa militância. Como eu disse, hoje nós tratamos de um tema ainda não que não foi tema de debate aqui, que é um tema econômico. O tema do nosso programa hoje é a pandemia, a economia, o Estado e o povo. Para a gente fazer uma análise aqui, após 4, 5 meses aí de quarentena que o Brasil e o mundo vivem, quais foram os impactos que a economia, na economia do nosso país. E para isso nós trouxemos aqui duas vertentes, né? Nós trouxemos aqui o economista Gabriel Galípolo, que é mestre em economia pela PUC São Paulo, atualmente é presidente do Banco Factual, não, Banco Fator. Banco Fator, você me desculpa, e também é autor de diversos livros, inclusive sempre com o tema econômico, alguns deles em parceria com o economista Beluso. Então, e nós temos aqui também o Pedro Zezé, que é o presidente global da CUFA, que é a Central Única de Governo, um grande amigo nosso também, que tem a sua atuação a partir de Fortaleza. Já foi também presidente da CUFA Brasil e tem atuação também, né, lidera esse movimento global aí das favelas e da luta dos povos do nosso país. Nós também anunciamos, nós convidamos aqui para participar um grande parceiro nosso, que é o Francis, que já foi presidente também da CUFA Brasil, que faz atuação da CUFA a partir aqui de Belo Horizonte, que tem vários projetos em parceria com o coletivo Alvorada. Então, para começar o bate-papo, como nós somos só 3 hoje, a gente vai poder bater bastante papo, a gente vai poder conversar muito sobre estas questões que nos afligem e atualizar quais são as informações que trazem da economia do nosso país. Eu queria começar com o Gabriel, por favor, que ele trouxesse algumas informações para a gente. Primeiro, sobre o tema central, quais são os impactos da pandemia e a consequente quarentena na economia nacional. E também tem um tema que hoje está na boca do povo e, consequentemente, está nas análises políticas e econômicas, que são os impactos do auxílio emergencial, que trouxe grandes mudanças no país, inclusive alavancou, segundo pesquisas, a popularidade do presidente Bolsonaro, mesmo sabendo que no início o Bolsonaro era contra a aprovação desse auxílio emergencial, fez a proposta no Congresso Nacional que fosse de R$200, graças a uma ação da oposição, ampliou-se o valor para R$600, a princípio 500, depois teve um acordo para 600, e isso está trazendo uma grande mudança na percepção econômica do país e, consequentemente, política, né, Gabriel? Por exemplo, vamos trazer um dados, 93 milhões de brasileiros requisitaram o auxílio emergencial. A gente vai saber do Gabriel quantos que conseguiram alcançar esse auxílio, ou seja, quase a metade dos brasileiros. E eu faço a primeira pergunta, Gabriel, o seguinte: segundo um estudo da IBGE recente, quase a metade da população brasileira recebia, até porque são uma grande parte de trabalhadores informais, uma média pouco mais de R$400. Né? Essa que era mais ou menos a renda dos brasileiros. E da maioria, quase a maioria dos brasileiros. Chega um auxílio emergencial de R$600, tem uma repercussão muito grande. Então eu queria que você analisasse esse aspecto, mas também falasse de outros aspectos, do que diz respeito às pequenas empresas, do que diz respeito do empreendedorismo, do que diz respeito como anda a economia do nosso país após essa pandemia. Te agradecendo muito pela sua disponibilidade em participar com a gente hoje. Opa, boa noite, Kerson. Nosso amigo aí da luta da CUFA, está falando com o Francis.
Falou, eu quero, você lembra dele? Eu quero, isso é do nosso bonde, da nossa família. Aqui eu mando também um abraço extensivo ao meu amigo Reginaldo Lopes, deputado federal combativo, comprometido aí de Minas Gerais, parceiraço, então estamos em casa. Ao amigo Gabriel aí, que é importante ter alguém do setor financeiro, da economia, trazendo essa discussão, porque a economia ela ficou durante muito tempo distante do debate com a sociedade, né? Então, a gente poder traduzir o economês para o favelês e vice-versa é uma coisa importante, já que o dinheiro, a economia, passou a ser um tema tão debatido e tão central para a maioria da população, né? Você tem aí quase metade da população que solicitou o auxílio. A pandemia, antes de virar esse caos na saúde pública com mais de 100 mil pessoas mortas, ela foi de saída uma tsunami na economia, principalmente num país onde você tinha metade da população, por exemplo, nas favelas, que é a nossa área, na informalidade, ou seja, a promessa da reforma trabalhista de milhões de empregos. Mais uma vez, as promessas da agenda neoliberal elas não se cumprem, né? Eles cobram que o Estado saia do meio, mas na hora que o Estado sai, eles passam o trator por cima do trabalhador. E metade da população que estava na informalidade, ela vivia desses pequenos fluxos de economia ali na base da pirâmide. Isso sumiu. Isso assim, literalmente acabou. Algumas atividades ou os setores de serviços, por exemplo, aqui em Fortaleza, a Abrazel, que é de hotéis, restaurantes e tal, está calculando o fechamento de mais de 25 mil postos de trabalho nessa seara. E alguns não vão abrir mais, não sai mais da UTI as empresas que entraram. Então, você tem um quadro de recessão violenta apontando agora, né, quase 2 dígitos, alguns dizem, um desemprego muito grande. E agora nós estamos numa retomada que não tem como esperar, porque o Brasil ele nem fechou e nem abriu de uma vez só, ele ficou no meio do campo, né? Então, é uma confusão danada, porque tem muita aquela oposição entre economia e saúde, que é uma falácia, né? Porque se as pessoas estão doentes, elas não têm como produzir nada, não vão trabalhar. No máximo, se tiver dinheiro, vão consumir remédio, olhe lá, porque tem outras emergências. Mas agora se vê que as pessoas, inclusive, estão com medo de sair em alguns lugares, a arrecadação não cresce. Se não cresce a arrecadação, não cresce também o Estado, não arrecada, logo os municípios não arrecadam, logo o governo federal não arrecada. E aí o efeito dominó em crise econômica. E que agora nós sempre discutir, porque o Brasil ele não falta dinheiro, ele tem muito dinheiro, mas esse dinheiro está concentrado na mão de poucas pessoas. E esse é o debate econômico que eu acho que cabe agora, porque eu estou vendo um debate de que o Estado está muito inchado, mas na favela o Estado sempre foi maguinho, sempre foi pequenininho, mínimo, sempre, sempre. Até o monopólio da força, que às vezes era que chegava do Estado na favela, está perdendo porque em alguns territórios as próprias organizações criminosas, milícias, facções estão dominando esse monopólio de força. Então o debate econômico agora nunca fez tanto sentido, né? Tem esse nome aqui atrás, Mãe da Favela, é um programa que a gente lançou, só para fechar aqui a introdução, que é um programa que assim, as favelas serão as mais sacrificadas, né? Fala-se muito do mesmo barco, mas nós não estamos no mesmo barco. Talvez nós estejamos no mesmo naufrágio e tem gente de lancha, jet ski fazendo churrasco e tem milhares que sequer tiveram uma boia. Esse programa é uma boia para mulheres que serão o público mais sacrificado na pandemia, porque estão ficando com mulheres mães solteiras, são 40% das líderes de lares nesse território, que estão com idosos. A gente resolveu fazer uma transferência de renda através de uma plataforma PicPay digital para não ter fila, aquelas coisas na frente dos bancos, aquele amontoado de gente, para não ter contágio, botar dinheiro direto na mão dela e ativar aí uma rede de proteção de idosos e crianças, ativar tempo livre para ela se engajar, e estão se engajando em muita coisa, e também discutir a questão do fortalecimento da economia do lugar, já que ela que rola essas dívidas, negocia parcelamento, administra o que é prioridade. Ela deveria ser chamada para essas mesas de economia de crise para fazer gestão da economia e discutir prioridades agora, porque essas mulheres estão dando um gás e resolvendo, né, literalmente carregando a favela nas costas. Obrigado, Zezé. Depois eu quero saber mais sobre informações, né, de outras ações que a gente sabe que a CUFA desenvolve no Brasil inteiro. Mas eu queria voltar, então, à mesma questão ao Galípolo, né? Quais são esses impactos aí, desses números, né, que eu acabei de relatar, tanto do que significou a pandemia e a quarentena para a economia nacional e os impactos do auxílio emergencial na percepção econômica e política do país. Kelson, obrigado pelo convite, Zezé também. É uma honra poder estar aqui com vocês, muito legal mesmo. Acho que vocês já facilitaram bastante coisa na fala de vocês aqui para mim. E queria também parabenizar o Zezé, esse projeto da Mães da Favela é muito legal, eu tive a oportunidade de passar pelo processo, ele é super simples, super rápido, funciona muito bem. Então, queria dar parabéns aí para vocês.
E acho que o nome aqui, coletivo, é um nome feliz para a gente começar a nossa conversa aqui, porque o que eu acho que confunde muito a gente, e às vezes a economia faz isso com a gente, Ricardo. Você sabe que tinha um conto do Machado de Assis, que ele conta que o Machado de Assis é um gênio, né? Porque quem não sabe é um dos maiores, talvez o maior, para mim, o maior escritor brasileiro é o Machado de Assis. E o Machado de Assis diz o seguinte, cara, que ele, quando ia discutir economia, ele se sentia um idiota. O cara era um gênio, mas não conseguia entender economia. E que um dia ele estava num bonde, ele foi pegar um bonde e viu nesse bonde um jornal. O cara estava lendo um jornal de economia. E o nome do jornal era O Planeta do Destino. Ele ficou ali, pô, Planeta do Destino, que coisa estranha, o Planeta do Destino, não tem sentido, né? É um nome estranho pra caramba. Aí ele falou, pô, se eu inverter o nome, se chamasse o Destino do Planeta, ele falou, pô, aí faz sentido. O Destino do Planeta faz sentido. Aí o Machado falou que ele começou a inverter tudo que os economistas falavam. E quando ele começou a inverter, ele começou a entender o que os economistas queriam dizer, invertendo a lógica da coisa toda. Por que eu fiz esse preâmbulo aqui? Você vai ligar no jornal todos os dias e vai ver todos os dias um analista, seja qual for, em qualquer canal, comparar a economia de um país ou de uma sociedade com a economia de uma família ou com a economia de uma empresa. E essa é uma visão que mais atrapalha do que explica. E agora fica claro aqui na crise por quê. O fato é, a gente, nessa lógica de que a economia de um país funciona como a economia de uma família, de uma empresa, a gente fica numa visão individual. Eu estou olhando as finanças ou a economia sobre a minha perspectiva exclusiva. E aí você fala assim, pô, perante a crise, como eu estou com medo, o certo é eu não gastar. Eu vou me precaver. Eu vou ficar numa posição que a gente chama de, vocês vão ver esses nomes bonitos que os economistas chamam de preferência pela liquidez. O que é preferência pela liquidez? Os ativos, coisas, têm vários níveis de liquidez. Liquidez é dinheiro, ou seja, liquidez é a possibilidade de transformar algo em dinheiro. Então, a coisa mais líquida que existe é dinheiro. Depois vai vir títulos públicos, por exemplo, eles são bem líquidos também. E assim você vai indo para cada vez ativos menos líquidos, né? Então, quando você está num cenário de crise, o que você tende a fazer é preferir ficar com dinheiro, porque você não sabe o que vai vir lá na frente. E como o dinheiro é permitido converter em qualquer coisa, você fala, vou ficar com dinheiro. Só que você imagina se todo mundo faz isso. Todo mundo decidiu, bom, perante a crise eu quero ficar com dinheiro. Aí o banco não empresta dinheiro para ninguém. A empresa não contrata ninguém, nem faz novos investimentos, nem compra insumos, nem compra produtos para ela que ela precisa para produzir. E as famílias também não consomem. E aí o que acaba acontecendo? A renda de todo mundo cai. Por que é que a renda de todo mundo cai? Porque a gente precisa entender as interligações que envolvem você viver em sociedade. O meu gasto é a renda de outro. E vice-versa. O gasto do outro é a minha renda. Então, esse é um tema que é confuso para a gente, porque isso implica que em sociedade ou numa economia de um país, aquilo que te deixa pobre enquanto indivíduo pode deixar o país rico. O que eu quero dizer com isso? Você está acostumado a pensar assim, para ficar rico eu preciso poupar, para ficar rico eu preciso não gastar. Só que se todo mundo poupar junto, todo mundo vai ficar pobre. E se todo mundo gastar mais, ou seja, e aí não adianta o indivíduo, a família tomar essa iniciativa. Isso começa por quem? Começa por quem tem a decisão de gasto. Quem tem porque uma família, geralmente assim, ela recebe uma renda para subsistir. Ela não tem uma opção de não gastar. Aquele dinheiro que ela recebe, como você bem falou, a renda é super baixa, vai toda para consumo. A decisão está na mão em quem tem dinheiro suficiente para poder escolher: eu vou consumir ou eu vou poupar? Eu vou investir ou eu vou poupar? Que são bancos e empresas, basicamente. Esses, quando decidem gastar, eles geram renda, eles geram emprego. E ao gerar emprego, as pessoas têm uma massa salarial maior e aí elas consomem mais. Então, o que aconteceu neste momento da pandemia é que esse circuito que eu falei de renda, ou seja, bancos emprestam, empresas investem, pagam salários e consomem produtos, aumenta a renda, que aumenta o consumo, que faz mais investimentos e vai gerando uma espiral positiva, onde a economia vai crescendo. Isso aí rompeu, isso aí parou, brecou na pandemia. Falando assim, opa, tá vindo uma pandemia aí, vou parar de gastar, vou parar de consumir. E pior do que isso, antigamente, quando você tinha
a predominância, que a gente vai dizer assim, do assalariamento, ou seja, das relações sendo remuneradas por salário, o que acontecia é que a pessoa ficava em casa no momento como esse de pandemia, mas continuava recebendo a sua renda. Então, essa que continuou recebendo a sua renda mudou o seu padrão de consumo. Mas o que aconteceu no Brasil nos últimos anos é que 50% da população hoje, economicamente ativa, ela não recebe renda através de salário, ela não é assalariada, ela não tem carteira assinada. E aí tem vários nomes por trás disso, né? A gente dá o nome de empreendedorismo, né? Muitas vezes, mas também precisa entender que existe, muitas vezes, por trás disso, uma precarização. O que eu quero dizer com precarização? Esse cara é um cara que não tem opção. Essa pessoa não tem opção. Ele precisa sair da casa dele, ou ele não tem percepção de renda, ele precisa ir para a rua, senão ele fica sem renda. E aí você tem problemas que são relativos à própria pandemia, hoje, do tipo, você colocou, sem dar um programa de renda auxiliar para essa pessoa numa situação terrível, que é, ou ela sai na rua para correr o risco de pegar o Covid, ou ela fica sem renda para dar a subsistência da família dela, mas existem problemas que decorrem dessa precarização que não são exclusivos da pandemia. Essa é uma pessoa que não pode ficar doente, essa é uma pessoa que não pode tirar férias, se não conseguir fazer uma poupança, essa é uma pessoa que, quando ficar mais velha, dificilmente vai conseguir ter a aposentadoria dela. Ou seja, a própria lógica de reforma da Previdência, como foi pensada, está equivocada. Porque não é mais um cara que contribui, porque recebe salário, porque tem contribuição patronal. Essa pessoa não consegue, às vezes, fazer uma Previdência. E vai ficar mais velha, e quando aposentar, provavelmente não vai ter uma poupança que ela acumulou para conseguir aposentar. E o Estado vai ter que tomar conta dela, não tenha dúvida. Ou a gente é uma péssima sociedade. Quando a gente olha, só para voltar aqui um pouquinho na Previdência, o principal déficit que existia na Previdência era rural. Por quê? Porque existia uma geração inteira que trabalhou no campo, não tinha carteira assinada, não tinha condição de receber de pagar essa contribuição e não recebeu a aposentadoria quando ficou mais velha. E aí o que você faz com essa pessoa quando chega a 60 anos e não tem mais condição de trabalhar? Não tem outra opção a não ser o Estado dar algum tipo de auxílio, a não ser que a gente é uma sociedade que não liga para as pessoas que ficaram doentes, que ficaram mais velhas, e aí é uma coisa muito ruim para falar sobre a gente. Então, o primeiro ponto que eu acho que é fundamental a gente entender é a nossa economia, a economia de um país, não é a economia de uma pessoa, não é a economia de uma empresa. Vamos dar um exemplo simples. Vocês estão ouvindo, faz muito tempo que o Brasil quebrou. Lembra? Todo mundo, o Brasil quebrou. Como é que o Brasil quebrou e vai gastar este ano 800 bilhões de reais em déficit primário? Quando você quebra, você consegue gastar mais? Você consegue emitir mais dívida? Uma pessoa, quando quebra, não consegue dinheiro no banco. Não consegue. O Estado consegue, porque o Estado emite dívida que vai ser paga numa moeda que ele mesmo emite. Por isso que quando você chama esse título, se chama de risco soberano, ou uma taxa de juros livre de risco. Você chama de livre de risco essa taxa que você pega. Por quê? Porque como o Estado emite a moeda para pagar a própria dívida, ele não corre o risco de não pagar, só se ele não quiser pagar. Então, só para pegar um lado, a gente podia pegar o monopólio da violência, como o Zezé comentou aqui, que é monopólio do Estado, o monopólio de cobrar tributos, que também é monopólio do Estado. Tudo isso faz do Estado um agente muito diferente de uma empresa ou de uma família. Num momento de crise como esse, ele é o único agente que pode reverter esse ciclo negativo que eu falei, onde todo mundo está decidindo parar de gastar e a renda está despencando e todo mundo está ficando mais pobre junto. O Estado tem que entrar com aquilo que a gente chama de ser contracíclico. O ciclo está descendo. O contraciclo é inverter e começar a gastar para ver se faz subir a renda de novo. E aí tem um ponto fundamental que o programa de renda auxiliar desempenha, que é você consegue jogar dinheiro na mão de quem não tem outra opção a não ser consumir. E aí, ao colocar esse dinheiro na mão dessa pessoa, essa pessoa consome mais, aumenta as vendas das empresas, as empresas vão ter mais rentabilidade, os bancos vão voltar a emprestar para elas, e as empresas vão contratar mais gente e contratar mais coisas, e a renda começa a voltar. É assim que você faz esse ciclo. Então, a questão de transferir renda para as pessoas não é uma questão exclusivamente de justiça social ou de uma questão até de demonstrar que a gente tem uma ética, uma moralidade de preocupação com o próximo.
é uma questão também de eficiência econômica, porque a única forma de eu resgatar a economia agora é eu passando por cima dos bancos, passando por cima das empresas e colocando dinheiro na mão das pessoas que vão consumir e vão reativar a economia. Ô, E isso Galindo, Fala. deixa eu só te fazer uma pergunta para ainda no seu raciocínio. É, a defesa de uma renda mínima sempre foi talvez a bandeira quase que choquista do Eduardo Suplicy, que pregava, parece que aos ventos. E isso depois, alguns parlamentares assumiram essa bandeira, mas isso nunca foi uma pauta nacional. Com a instituição da renda emergencial, né, desse auxílio emergencial. Agora viu-se a percepção, para que você continue no raciocínio, a possibilidade e talvez até mais a necessidade de uma renda básica universal, inclusive que é um instrumento que já foi adotado por outros países. Seguindo o seu raciocínio, você acha que pode ser criado políticas permanentes nesse sentido? Eu acho que pode, a possibilidade de fazer ou não depende da gente, né? Ou seja, da nossa capacidade de mobilização enquanto sociedade para que isso aconteça. E aí eu acho que tem um tema fundamental que o Zé tocou, que é o seguinte: a gente está preso entre as várias coisas que nos comunicam mal, além da lógica de que a economia de um país parece uma economia de uma família, a gente está preso numa discussão de mais Estado e menos Estado. E essa discussão precisa ser superada por uma discussão de qualidade de Estado. Aonde o Estado... A pergunta de verdade que precisa ser feita é: quem vai pagar, de quem a gente arrecada, e quem vai se beneficiar com o gasto público? Esta é a verdadeira pergunta. Porque você escuta os dois lados, quem defende mais Estado e menos Estado, e o sujeito fica meio dividido. Por que ele fica dividido? Porque quando ele paga imposto, ele acha que tem Estado demais. Ele fala, pô, estou pagando um montão de imposto, vamos colocar mais imposto? Mas quando eu vou ver as minhas necessidades, do ponto de vista de necessidades básicas que têm que ser supridas pelo Estado, eu falo, falta Estado. Eu não tenho segurança, eu não tenho saúde, eu não tenho educação, eu não tenho transporte público, eu não tenho saneamento. Como é que você vai dizer que tem muito Estado? Essa sensação de que de um lado tem muito quando me cobram e do outro lado tem pouco quando eu vou usufruir do serviço, que é um direito meu adquirido, decorre da nossa estrutura fiscal. Então, a reforma fiscal, mais do que pensar só facilitar, simplificar, ela tem que pensar de quem ela cobra e para quem ela se destina. E aí eu quero dar só um exemplo rápido aqui. Hoje, a nossa estrutura tributária, ou seja, da onde a gente arrecada, ela mais da metade de tudo que o Estado arrecada vem de impostos sobre consumos de bens, de produtos e serviços. O que significa isso? Que a gente tributa de forma igual os desiguais. Ou seja, o cara mais rico do Brasil e o cara mais pobre do Brasil pagam a mesma quantidade de imposto quando compram um saco de arroz ou uma televisão ou um celular, porque o tributo está no produto, no serviço. Ele não analisa a renda do cara. Então, esta é uma tributação péssima, porque não analisa e não faz diferenciação sobre renda, tributa de maneira igual os desiguais. E aí, no final do dia, proporcionalmente, ela tributa mais os mais pobres, porque aquele valor do tributo que está no celular, que está na televisão, que está no arroz, que está no feijão, é um valor proporcionalmente mais alto para você do que para quem tem mais dinheiro. E do outro lado, você gasta da maneira errada, porque você vai ter um percentual gigante do PIB, que é mais do que o programa de proteção social, por exemplo, você tem em programas de benefícios fiscais e evasão, e um pedaço absurdo também vai para a rolagem de dívida, agora com juros mais baixos, a gente pode falar isso com mais calma, né? Mas, por exemplo, seria fantástico que a gente tivesse a destinação do gasto muito mais voltado para programas de transferência de renda como este, que não é só um problema hoje que existe exclusivamente por causa da Covid, mas é um problema que tem a ver com a precarização que a gente está comentando aqui, com a indústria 4.0, que está acabando também, está automatizando as coisas, dependendo cada vez menos de... Eu queria que eu queria só passar uma palavra depois para o Zezé, concluindo o seu raciocínio, para a gente fazer mais um bate-bola. Lógico. Então, eu só queria fechar dizendo, eu acho que seria muito importante que a gente jogasse para a renda familiar e jogasse para investimentos que são voltados para a economia sustentável, para uma economia verde, vamos dizer assim, né? E uma arrecadação que está mais voltada de uma maneira progressiva, menos regressiva. Então, só pegando aqui agora esse outro lado aqui, essa visão que o Zezé está tendo, eu queria que você analisasse dois aspectos, Zezé.
Primeiro, o seguinte, o impacto que você está vendo real desse auxílio emergencial aí nas favelas que você tem rodado, onde a PUFA tem trabalho. Eu, por exemplo, tenho rodado algumas favelas aqui, eu vejo o aquecimento da construção civil. Alguém que está aproveitando, por exemplo, eu cheguei no barraco lá, o senhor estava reformando lá, estava mexendo lá, aí ele falou assim, eu estou aproveitando a pandemia, a quarentena para fazer essa obra. Eu falei, você está aproveitando o auxílio emergencial. Eu falei, também. Então, como é que você está vendo isso, Zé? E também aproveitando, falasse um pouco dessas ações de solidariedade que a PUFA tem ajudado de várias formas aqueles que estão sendo prejudicados, como você falou no início, pela quarentena e pelo fim um pouco do trabalho formal, que é o que move, infelizmente, a economia das periferias. O impacto ele é grande. Eu lembro que no início você falou da relação popularidade e o dinheiro. É óbvio, né, que você vai ter uma sociedade desempregada e sem economia, numa pandemia, o dinheiro faz uma diferença. Mas é preciso dizer que o apoio ao presidente ele vem por outros elementos para além do dinheiro. Porque senão a gente vai ficar também negando algumas questões que não ajudam a gente a compreender a complexidade da situação. Né? Você tem que ver que tipo de sentimentos e rejeições nos setores populares a extrema-direita e a figura do presidente conseguem capitalizar a seu favor. Há um vácuo muito grande ainda de alguém que capitalizasse a descontentamento com os acordos da política, um debate mal feito sobre corrupção, que eu acho que aí entrou de novo os falsos moralistas, né? O discurso populista também discutiu-se a corrupção num aspecto cosmético da fila do supermercado e da vaga do idoso, quando, na verdade, é as grandes corporações que se apropriam da receita pública. E aí, mais grave ainda, era que nós tínhamos a eleição como aquele único momento da gente votar e decidir os rumos, e descobriu-se que não, as empresas também, as grandes corporações, estão comprando todos os partidos para esses processos de eles votarem as medidas provisórias que as empresas desejam para acumular mais dinheiro. Estou nem falando das grandes licitações, dos esquemas que as grandes empresas negociam entre si, como eles próprios falaram para nós. Isso é caro para o povo. Ele não faz a relação dessa coisa macro, mas ele está associando a ineficiência do Estado a essa roubalheira do político. Ele criminaliza duas coisas aí e fica o discurso fácil. Um é o Estado e outro é a política. Um outro elemento que também é caro e é grave, e o campo progressista não só se omitiu, mas contribuiu para fortalecer, olha que loucura, que é uma percepção na população de que é melhor lei e ordem do que democracia. E aí isso está muito ligado à questão da segurança pública, Kerrison e Gabriel. Por quê? Porque não só não se fez uma reforma para pensar uma outra segurança, outra reflexão, um fundo, controle social, desmilitarização, né? A visão do profissional de segurança pública como um trabalhador da segurança, assim, você começar a colocar a coisa num patamar que a gente não fosse tão passional e a gente pudesse falar. Teve o Pronas, que foi um momento muito histórico, que eu achei que ia dar uma virada, mas depois se mostrou-se um programa mais voltado a questões eleitorais e tal. E isso é muito caro para quem está na base, porque o enredo do campo progressista sobre a violência é dos direitos humanos. E essa gramática também ficou gasta diante da gravidade. E aí, quando eu falei da ausência, agora eu vou falar da colaboração do campo progressista em relação à Força Nacional, presídios nacionais, dinheiro grande em efetivo, munição, viatura e mais prisões, adesão ao discurso de lei e ordem, criando estruturas policiais parecidas com a do BOP. O Nordeste está cheio ainda desses batalhões, que todo mundo diz que o BOP é isso e aquilo, mas o Nordeste brasileiro está cheio onde o campo progressista governa. Então, isso gera um vácuo, porque o cara, e às vezes uma leitura, as elites, como se fosse outro povo que está aí. Não, é o mesmo povo que votou 4 vezes na esquerda, para que esse grupo venha ao poder, foi preciso ter um golpe na presidente eleita e depois prender o primeiro concorrente, que é o Lula, tá? Para a gente saber o diagnóstico. Mas o que se vem de acúmulo de várias crises que deságua nesse sentimento para dar o que deu hoje, é também uma adesão a essa política conservadora também na segurança pública, que mais legitima outro campo, e não o nosso. O que acontece? Você tem... e às vezes tem muita resistência no discurso, mas o resultado, vamos pelo resultado, pelos números. A população carcerária é a terceira do planeta. O resultado é o mesmo em todos os estados, de esquerda para direita. A mesma.
população jovem encarcerada, 40% da questão das drogas, 62% de mulheres e o estouramento, é uma terceira do mundo. Né? Então, esses vácuos, eles permanecem. Então, não pode dizer que é só o dinheiro, a popularidade. O dinheiro deu um plus. Mas há tempos que o presidente está com a base forte popular, principalmente nos setores que, de novo, também é outra dificuldade de comunicação. E eu acho que até ingratidão, já que esses setores tiveram até bem pouco tempo, durante 4 eleições junto com a esquerda, que era o setor dos evangélicos. Inclusive os seus líderes, que hoje são os mais criticados, como os fascistas, conservadores, isso e aquilo. Eles estavam também. E, por último, um elemento que eu penso que envolve também o acordo que foi feito com esses líderes evangélicos, que era a interlocução direta com os setores populares. Você tinha um governo que dialogava através de políticas públicas e agora um que passa a dialogar através da fé, através da família, como estrutura de cuidado. E isso tem um apelo muito forte na base popular, porque a base popular ela não tem propriedade, tradição e tampouco família. Então, o discurso da extrema-direita tinha um caminho aí, e ainda tem, porque, infelizmente, o campo progressista está brigando insanamente por protagonismo e há uma necessidade de um monopólio do bem. Alguém tem que ter uma agenda que é melhor que as outras todas, e isso é muito prejudicial. E eu vejo uma desorientação e falta de reconhecimento, inclusive, que o que trouxe a população para uma agenda progressista foi um projeto, e não um nome, não um partido. Eu acho que está na hora de resgatar essa agenda pública e esse projeto para poder disputar a sociedade, não só eleições e governo. Porque essa retomada não é um projeto eleitoral, é um projeto de construção, né, desse novo cenário que a gente está vendo aí. Galindo, Posso fazer uma pergunta para o Zé? Não, eu queria só fazer uma pergunta para o Zé. Eu adorei esse diagnóstico que ele fez. E as redes sociais? Você acha que tiveram um papel importante nesse processo? Ou seja, você sentiu que cresceu nos últimos anos esse nível de comunicação direta por WhatsApp, por rede social? Você achou que isso foi relevante ou a gente tende a achar mais relevante do que é? Eu quero emendar uma pergunta aí para você sobre isso, você que tem esse contato tão cotidiano aí com as favelas e com as classes populares. É o seguinte, as eleições de 2018, a gente sabe que teve um papel determinante no resultado eleitoral da ação de redes sociais, principalmente o WhatsApp, por parte daqueles que estão no governo hoje. Eles tinham essa grande força, mesmo antes de ter acesso aos dados oficiais que hoje eles têm no governo federal. Como é que é? Você sente que talvez eles tenham uma relação direta de informações ou de desinformações com aqueles que estão recebendo o auxílio emergencial para talvez atribuir a paternidade e que isso deve estar repercutindo nesses níveis de popularidade que você comenta, que são reais aí para a popularidade do governo federal? Emendando a pergunta aí do Gabriel. Vamos lá, eu vou começar pela tua e depois eu volto para a rede social, que tem a ver também. Quando você é o dono da logística, é óbvio, pô. Se é o banco que está entregando o dinheiro, aquela imagem daquele banco vai ficar comigo. Se é a CUFA que está entregando, é a imagem da CUFA. Então, quem opera a logística, óbvio que vai colher, né, vai habitar o imaginário de quem está recebendo aquele benefício. A questão central para a gente discutir é que isso também é outra pegadinha que se caiu, em que políticas públicas são favores de políticas e não direito e política de Estado. Nós temos que superar isso também, cara. Não é possível mais que toda política tenha que mudar de nome para favorecer eleitoralmente um candidato X ou Y, seja de quem for, cara. Porque o dinheiro não são desses caras, não são dos partidos. O dinheiro é da sociedade, cara. É o trabalho que produz a riqueza e os impostos que o Estado arrecada. Então, ou a gente rompe com isso, ou nós vamos de novo recair nesse aspecto. E aí tem outro elemento, entrando na parte do Gabriel e também no que você falou. Você é um cara da área da comunicação e você conhece que, infelizmente, a esquerda está comendo bola nesse debate da comunicação faz muitos anos. Ainda tem gente que está numa mentalidade de jornal de sindicato, infelizmente. Nós estamos no Ceará, que tem uma média de 2 celulares por pessoa, e tem gente falando em produzir ainda jornal. Tudo bem, legal, mas vai desprezar a rede de comunicação, é isso mesmo? Ainda mais uma rede sem controle, sem regulamentação, que é o WhatsApp, é isso que vão fazer? Então, porra. Mas mesmo a comunicação, ela necessita ser pautada num projeto que não tenha, de novo, alguém ou um partido como protagonista, mas uma agenda. Vou dar um exemplo prático e que adianta, sim, inverte lógica. A pergunta sobre o cheque de depósito na conta da mulher do presidente foi aderida por todo mundo de todo o campo que queria saber por quê. Gente, inclusive, que nem se envolve com a política. Mas aquela pergunta conseguiu juntar pessoas, e ali eu acho que dá uma pista para nós. Eu analiso muito rede social como comportamento.
para isso, porque obrigou, aí é que está. É outra leitura equivocada. Não são os robôs, tem isso, tem, porque é questão industrial, é máquina de guerra. Enquanto o campo progressista quer discutir republicanismo, democracia, Estado de Direito, os caras estão fazendo guerra. Quer saber de nada. Dá vontade de meter o murro na sua boca. Essa é a lógica. Não tem essas coisinhas, debate de luta, álcool gel. Não tem, irmão. É porradaria. E aí, o que acontece? O problema não é só o robô, porque o problema é o cara lá da quebrada que pega a mensagem, ele fideliza, ele testemunha, ele repassa e ele autentica, porque o cara da pergunta, bicho, mas pô, estão perguntando sobre o dinheiro. Não, mas é mentira. Isso aí é aquele negócio da pergunta do murro na boca, botaram que foi um vídeo que editaram, né? E tudo bem. Mas essa do dinheiro está causando um constrangimento na rede. Porque ele não consegue fidelizar, porque não tem resposta. Então, pela primeira vez, as redes passam a se comportar tendo que dar uma satisfação, porque até então elas só atacavam, distribuíam mentira. Agora nós estamos tendo que, entre elas, quem frequenta grupo de Zap deve estar ligado nisso, eu pesquiso desde a eleição, só que pesquiso também o comportamento da migração da população para essa agenda de lei e ordem conservadora, né? E lá as pessoas estão empenhadas em convencer as outras. Quem discorda é deletado automaticamente. Então, assim, abriu-se um espaço, abriu-se também porque as igrejas passaram 4 meses fechadas, é outro espaço para a gente conversar. A gente conseguiu conversar com gente da igreja para usar máscara, para manter distanciamento, com pastores para manter distância, distribuir cesta básica com eles e tal. Então, assim, há um campo, cara, que a gente tem como virar uma chave e trazer de novo a população. Agora, se o eixo for para a eleição agora de novembro, ou se for só para o protagonismo louco de uma pessoa, de um partido, eu lamento. Essa plataforma aí, ela está ultrapassada. Espero que vejam antes, né, de fechar a tampa do caixão. Exatamente. E só lembrando que essa pergunta que você falou presidente Bolsonaro, por que foi depositado R$ 89 mil na conta do Michele, né, que é a sua esposa, nasceu essa pergunta que tomou conta das redes, foi uma reação a um ataque do presidente Bolsonaro contra o jornalista do jornal o Globo, que fez na porta lá do Palácio do Planalto, fez essa pergunta para ele, recebeu mais aí uma agressão verbal do presidente contra os jornalistas, e essa pergunta foi para a boca do povo e criou esse constrangimento que você acabou de relatar aí. Eu acho que é importante também um aspecto que você falou, que também eu sempre lembro isso, que esse setor evangélico que hoje ficou em torno do presidente Bolsonaro, desde 2018, e hoje serve de sustentação, já teve de outro lado, lembrando que, né, uma das principais igrejas do país apoiava o projeto do presidente Dilma, inclusive com o partido que representa, na época, o PRB, né, agora o PR, era o vice-presidente da República, era desse partido. Então, na verdade, esse segmento estava dividido, ele se unificou a partir de uma pauta conservadora que tem muita penetração aí junto, né, às classes populares, assim como nós, da esquerda, nascemos, principalmente o Partido dos Trabalhadores, nasceu também na época da comunidade eclesiais de base, né, da Igreja Católica, que tinha muito trabalho social nas favelas que hoje foi ocupadas, que não foram desenvolvidos aqui, de auxílio a esses pequenos comércios, de bares, por exemplo, isenção ou anistia de contas públicas, pequenos empréstimos, né, que infelizmente não foram tomadas aqui no país e que hoje cria aí um caso de muitas quebradeiras, de muitos comércios fechados. Se tiver números, inclusive, era importante trazer, de pequenas empresas, de comércio, né? E que esse setor acaba achando que o problema é a quarentena. Na verdade, o problema é a pandemia, mas não é a quarentena, é uma solução para a pandemia. Só que eles não conseguem chegar a isso porque o seu comércio fechou, se ele tinha uma pequena reserva, já foi embora, está tendo que demitir, né? Então, quais políticas públicas deveriam, Gabriel, ter sido tomadas no Brasil, ou ainda devem ser tomadas, para resguardar, criar uma proteção social também a esse importante segmento da economia nacional? Você tem políticas de duas ordens, né? Uma mais de emergencial, ali de contenção, né? Para dar um fôlego para o empresário conseguir, e esse empresário, com todo respeito, eu acho que é bom de fazer essa ressalva, porque, em grande medida, esse empresário é esse cara que, na verdade, virou um autônomo, né? E está tentando se virar nessas condições ali, né? Uma situação particular, eu vou querer voltar depois ela ao final, mas imediatamente, assim, você tem uma política de socorro que foi feita em vários países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, onde você concedia uma linha de crédito
com garantias do Estado, ou seja, o Estado fala, banco, você pode emprestar para esses caras a uma taxa mais baixa e que, se ele ficar inadimplente, eu vou pagar para você a dívida. Então, diversos desses países fizeram essas políticas de garantia de crédito para que as pessoas, essas empresas, tivessem fôlego para sobreviver durante o período da quarentena, que é decorrente da pandemia, como você comentou. Isso é suficiente para não deixar o paciente morrer, vamos dizer assim. Mas isso não dá conta de reativar a empresa, porque o crédito saudável, vamos dizer assim, é aquele crédito que o cara está recebendo para fazer um investimento e contratar gente, contratar máquinas e reativar a economia. Quando ele contrata gente, contrata máquinas, ele gera renda para um outro, como a gente explicou aqui, né? Esse crédito que ele está falando que esses países deram foram créditos para dar um fôlego para essas empresas. O que vai reativar efetivamente essas empresas é se tiver demanda pelos produtos e serviços que essas empresas vendem. E aí volta a importância do Estado, tanto na política de transferência de renda, quanto de investimento público, efetivamente, para você sustentar a renda e sustentar o emprego. Então, esse é o ponto que é fundamental para a gente conseguir escapar desse cenário que a gente está, fazendo política anticíclica. E acho que, muitas vezes, esse empresário, ainda que pequeno empresário, e concordando aqui com o que o José falou, caiu nesta lógica da comunicação que passa essa lógica do empreendedor, que é o cara que se fez sozinho, sabe? O cara que é o cara que vai se virar sozinho e se fez sozinho. Eu fico com muito receio desta lógica, porque ela remete àquele problema inicial que eu falei, de você não entender o que é conviver numa sociedade e as interdependências que existem. Às vezes, até quem quer fazer um discurso desse positivo e falar assim, olha, se você se esforçar, você consegue. Por trás desse discurso, tem uma negativa dele que é assim, se você não conseguiu é porque você não se esforçou o suficiente. Isso gera no sujeito uma neurose, gera uma culpa, gera uma lógica de que o cara... Eu vejo esses influenciadores digitais, muitos que existem, que dizem que entendem de mercado financeiro e falam de mercado financeiro, dizendo, não tome uma condução, faça um caminho em pé, não viaje, não tire férias, acorde às 4 da manhã, propondo um sacrifício para o sujeito. Isso é uma lógica que, se ele sacrificar, ele vai conseguir. E a verdade que a gente precisa trazer, e o que o José colocou, achei foi brilhante, é conseguir ter uma plataforma de uma ideia onde você explica para a pessoa o seguinte, as sociedades que progrediram coletivamente. O meu sucesso vai depender do sucesso do meu meio, primeiro. Depois vai ter uma aleatoriedade, porque, como dizia o Woody Allen, não é porque eu fiz tudo certo que vai dar tudo certo. A vida, infelizmente, é assim. Eu posso fazer tudo certo e não dar tudo certo. E terceiro, sim, meu esforço, minha competência, ela é uma condição necessária, mas não suficiente. E aí eu vejo, muitas vezes, esse empresário, que é o cara que precisava desse crédito, que a gente acabou de falar, o cara que precisava do crédito com o Estado dando garantia, comprando o discurso de que não pode deixar isso acontecer porque o Estado quebrou, que não pode fazer isso, e comprando o discurso que ele vê repetir todo dia nos jornais que são especializados em economia. Então, o ponto do Zezé, eu acho que é fundamental, linkando as duas coisas, o debate econômico ficou interditado por uma única versão. A gente precisa conseguir criar uma narrativa para confrontar essa daí. Vai ser fundamental, porque a possibilidade dessas políticas de auxílio chegarem, tanto para as pessoas com auxílio emergencial, quanto para o crédito para esses empresários, que no final do dia são pessoas que se reuniram ali para montar uma empresa, mas que não têm uma condição de pegar crédito, mercado de capitais e tudo mais, se a gente conseguir se mobilizar politicamente, se a gente conseguir se mobilizar enquanto sociedade, não para apoiar o partido A, B, o candidato A ou B, como bem disse, mas para apoiar um conceito, uma ideia, que é diferente dessa ideia do eu contra a rapa. A ideia de eu contra a rapa é que está levando a gente para essa situação. Ô Galípolis, você está acompanhando, claro, esse debate que o governo federal tem feito, porque não consegue, segundo, né, o Ministério da Fazenda, sustentar esse auxílio emergencial depois de dezembro. E cria-se a discussão do governo, desse setor econômico do governo, junto ao Congresso Nacional, a possibilidade da criação da Renda Brasil, que seria um valor abaixo. Como é que você tem acompanhado? O que você acha que vai dar isso? Conseguem aprovar o Renda Brasil estendendo esse auxílio emergencial em outros valores? Quais valores você acha e o que significaria isso por impacto nas contas públicas e, consequentemente, na economia nacional? A gente está no meio desse debate, né? É difícil fazer uma previsão. Claramente, o que o mercado está estressado, né, aqui, está relacionado a um pouco isso, a essa queda de braço que está existindo entre a equipe econômica, que quer retirar ou fazer um bem menor, né, e
o presidente, que aí, assim, para não ficar uma coisa personificada, como bem disse o Zezé, é do processo democrático. É muito curioso que a imprensa critique isso. Assim, o presidente quer fazer coisas que são populares. O presidente quer agora ganhar voto, transferindo renda para as pessoas, inaugurando obra. Sim, é isso que ele tem que fazer. No processo democrático, é você agradar a maioria. E a maioria é pobre. E você vai ter que fazer isso para ajudar as pessoas efetivamente. Então, isso eu não acho que funciona mal. Isso é um bom sinal de funcionamento da democracia. O sinal ruim é quando a gente tem uma imprensa que tem capacidade de interditar o debate e não deixar que uma outra narrativa entre e coloque isso também. Inclusive colocando a narrativa que está ali, não para explicar para as pessoas, mas para justamente eliminar as alternativas que aparecem como possíveis para as pessoas, que é essa lógica, voltando à inicial, de que o Estado não tem dinheiro para fazer um programa de renda auxiliar, que é uma falácia. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em vez de eu ficar explicando a economia, eu vou dar um exemplo para vocês. De 2008 para cá, que foi quando começou a crise lá fora e chegou aqui, os principais bancos centrais são os responsáveis pela política monetária, que controla a taxa de juros, controla a gestão da moeda, tá bom? Os bancos centrais do mundo, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, China e Suíça, emitiram 20 trilhões de dólares. Eu vou repetir: 20 trilhões de dólares para socorrer os mercados financeiros. De que maneira eles socorrem? Eles entram comprando os papéis para segurar o preço dos ativos. Quando tem mais gente comprando, você inflaciona o preço dos ativos. Foi isso que os bancos centrais fizeram. Eu estou esperando alguém fazer essa pergunta: por que é que eu posso emitir moeda para segurar preço de ativo no mercado financeiro e eu não posso fazer isso para ajudar as pessoas que estão em casa passando fome? Por que eu não posso fazer isso? Ah, mas então, você está falando para mim de fazer emissão de moeda ou emissão de dívida? É indiferente. Se você falar isso, você não entendeu que, na verdade, se você outorgou ao Estado o poder de emitir moeda, emitir dívida é uma extensão dela, porque eu vou emitir uma dívida que vai ser paga com aquela própria moeda. E ainda que seja dívida, eu ponho uma proposta aqui para vocês. Deem um Google e vejam quanto que subiu a dívida dos Estados Unidos, por exemplo, no pós-guerra. Quanto foi necessário de emissão de dívida para financiar a Segunda Guerra Mundial? Se a gente pode, enquanto sociedade, provocar uma dívida para se matar, na escala que a gente se matou para provocar a guerra, é razoável que em 2020 a gente tenha gente sem saneamento, sem água, sem esgoto e passando fome? Faz sentido isso? Esse é o questionamento que o debate não está deixando chegar, que está interditado porque a gente fala: um país é igual à economia de uma família e só pode gastar o que arrecada. Isso é um equívoco tremendo, como está sendo provado todos os dias. Zezé, eu queria fazer uma questão para você, o seguinte, para a gente até levantar os aspectos positivos da economia, principalmente da periferia, né? Sabendo que a economia nacional ela é movida pelas pequenas empresas, pelas empresas praticamente individuais, não é isso? Esse empreendedorismo que são dos pequenos mesmo do país, que garante emprego, garante sustentabilidade. Esse debate, ele se aflorou muito, essas informações se afloraram muito junto com a criação da CUFA, né? Eu me lembro num livro que eu li, que ainda acho que já tem um tempo, mas ele foi importante para trazer esse debate, que é o Planeta Favela, eu não lembro o nome bem, sei que é do Celso Ataíde, um dos fundadores, ou fundador principal da CUFA, junto, né, ao Renato Meirelles, que até tem uma relação aí pessoal com ele, foi muito importante, que mostrou, que mudou a visão do brasileiro e até das empresas sobre essa economia que funciona né, nos mais pobres. Claro que com a crise econômica dos últimos anos, claro, foi um dos principais setores que foram afetados. Mas a gente lembrando o auge da economia nacional do governo Lula e Dilma, como estava aflorando a economia das favelas e tudo mais. Então, queria que se levantasse esse aspecto que é importante para ver a visão daqueles que realmente fazem a economia funcionar, a economia brasileira funcionar, que geram emprego e que tem, né, que são os verdadeiros, né, brasileiros que, como o Gabriel falou, sempre são abandonados, relegados, mas são eles que fazem a nossa economia funcionar. Como é que você vê esse lance aí da economia da favela? Ligar o seu microfone, Bretão. Ok. Gabriel falou uma coisa aí que é o meu esforço hoje de fazer e aproximar o debate econômico porque o problema não são as respostas. Tem muitas respostas, tem muita interdição de debate, né? Agora a gente só pode discutir teto de gasto e reforma tributária, de preferência tirando mais dinheiro de quem já não tem.
né? Então só se pode falar sobre isso. Na verdade, o teto já está caindo na cabeça do povo faz tempo. Né? E não sei como é que... E se meteram isso na Constituição, também dá para tirar, meu amigo. Ora, né? Tem que tirar isso. Não tem sentido, não haverá como a gente progredir no debate econômico com essa loucura que está se querendo fazer no Brasil, num país tão desigual. O próprio presidente já viu que mesmo uma base conservadora, reacionária, isto, se não tiver dinheiro e enfrentamento à dificuldade dia a dia do povo, pode ser qualquer um, cara. Esse é o grande dilema, inclusive, do Estado brasileiro. Ele tem que fazer uma decisão agora. Ou ele pertence aos interesses dos grandes grupos econômicos, que são minoritários, ou à população que gera riqueza, porque não é possível, bicho. Você está destruindo o emprego, você está destruindo as empresas, está destruindo a credibilidade nas estruturas, porque começa a comprometer a própria estrutura da democracia, né? A pessoa não começa a acreditar mais na justiça, não confia mais na imprensa, não confia mais na política, não confia mais nos partidos, vai desconfiando. E esse discurso populista autoritário vai se instalando e vai crescendo. E essa é a conta. Então, quer dizer, enquanto os interesses econômicos estiverem preservados, pode seguir essa agenda maluca, é isso? Se é isso, a gente tem que começar a trazer o debate para onde ele é. E passar uma risca. Gente, ó, nós estamos indo por aqui, ó. Democracia preservada, mas agenda econômica inclusiva. Não dá para ser a favor de uma frente ampla de democracia e aceitar a tirania da agenda econômica. É incompatível. Vamos pegar a micareta do momento antirracista, todo mundo, sou antirracista. Não tem como ser antirracista e não aceitar e não defender que exponha mais dinheiro no sistema único de saúde, que inclusive foi quem evitou que a gente tivesse uma catástrofe maior do que os americanos. E não tem como ser antirracista por quê? E defender o SUS? Porque a maioria das vítimas que morreram de Covid são homens negros de favela. Está ligado estruturalmente o racismo, a economia, a política pública e o cacau, filho. Então não tem como, você vai comprometer a falência no mundo, a crise no mundo, é porque esta democracia liberal sugerida até agora, dessa agenda econômica de austeridade, essa agenda econômica de austeridade, ela está comprometendo, inclusive, a democracia. As pessoas cada dia mais têm menos apreço à democracia. Isso era para ser uma luz acesa o tempo todo. Não era para ter nenhum debate mais que importasse agora, Kerrison, do que comida na mesa, dinheiro no bolso e saúde para a população. Nada seria mais importante. Nada. E aí o que se faz? Não se consegue pautar esse debate, ou se pauta e não se consegue capitalizar para produzir um outro enredo. A população está super sensível a isso, é tanto você perguntar todo mundo. Vou dar um exemplo. 92% das pessoas que receberam o auxílio, elas compraram comida. Dos 92%, 62% compraram comida para amigos e parentes. Há um sentimento pulsante de coletividade, ao contrário da agenda individual neoliberal, que diz assim, dê certo sozinho, faça isso sozinho, que diz o contrário. É a gente se ajudando que vai fortalecer. Então, a gente tem que começar a discutir, irmão, dinheiro circulando aqui entre nós, economia circulando aqui entre nós, isenção de impostos para comércios nas ruas que tem um comércio na favela, dinheiro de infraestrutura não tem para todo mundo, não tem não, então nós não vamos renovar a Beira-Mar, nós vamos construir posto de saúde, escola e areninha naquele bairro da favela que nem rua tem. Então, começar a botar o controle na mão da população. Tem que se fazer um discurso agora em que os políticos têm que ser meio, não fim. Infelizmente, o discurso é sempre salvador da pátria, a direita e a esquerda, infelizmente, de protagonismo, e que o povo está cansado disso, que está vendo que não está resolvendo. Prometeram para o povo arma para acabar com a violência, que a economia ia melhorar e que o homem, né, ia ser o provedor da família e tudo. Em nome de Deus e em nome da pátria. Não está acontecendo nada disso. E uma parcela da população pobre, que não dá para igualar, e até da classe média, acredito que a gente fala elite, o cara comprou um Jeep Renegade de segunda mão, seminovo, pagando 70 prestações, ele acha que é com ele. Ele não vai ter nem dinheiro mais para pagar. Os bancos não estão querendo emprestar dinheiro para as pessoas, porque estão com medo delas não pagarem. Tá? E o cara, Gilberto Gabriel, pode me desmentir se for mentira. Não tem condição. Então, esse modelo econômico é autoritário, é tirânico, não combina com democracia. Isso tem que estar todo dia, a gente tem que falar isso em todos os cantos. Eu falo isso na igreja, na rua, no ônibus. Tem que começar a traduzir. Commodity, negado, o que é commodity? Negado, commodity vai mexer no preço do petróleo. Sabe o que vai acontecer? Vai mexer na gasolina. Mas não tem um carro. Não, mas mexer na gasolina do ônibus, que a empresa de ônibus vai colocar no preço da passagem. Nós temos que começar a traduzir e trazer o povo entende. Tem que acabar com essa coisa que a economia é coisa de economista somente discutir. E agradeço aos economistas, está aqui Gabriel, Mônica Debole, e outros que estão vindo, inclusive. Armínio Fraga não era um cara dessa agenda, está sendo também, defendendo taxação, defendendo. Então, assim, nós temos que ter uma abertura agora. Talvez a gente precise mais de gente ampla do que frente ampla, porque as frentes não estão conseguindo ampliar.
para poder juntar em nome de uma agenda de enfrentamento à desigualdade, uma agenda econômica inclusiva que faça todo mundo, neste momento, principalmente os que mais precisam, atravessar essa tempestade. Do contrário, meu amigo, se a gente não compartilhar possibilidades e riquezas que o país tem muito, a gente talvez tenha que enfrentar um monte de tragédias que a gente nunca viu na vida. Porque eu não vou acreditar, a favela agora tem dado, cara, nesse processo de que a gente vendo, né, nas favelas, o que a gente já mobilizou, o que a gente já mobilizou em dinheiro, em ajuda, em mobilização de gente, um comportamento exemplar, de extremo equilíbrio emocional e psicológico da população das favelas. Você não viu um saque, quebra-quebra, nego queima nada, não viu nada, certo? Ações emergenciais ajudaram, inclusive, acho que 80%, 90% delas ser um puto do dinheiro do poder público, que devia entrar e incorporar essas novas redes, a ampliar e chegar a outras políticas, né, para não ficar só em UTI, respirador. Mas, assim, você teve um comportamento exemplar que se segue essa agenda econômica autoritária de quebrar o pequeno e de tirar de quem tem pouco para dar a quem não tem nada, tu vai gerar uma situação caótica. Eu não acredito que pais e mães de família vão ficar olhando seus filhos e filhas chorarem de fome diante de prateleiras lotadas de comida. Só que aí, quando partir para cima da prateleira de comida, eu não gosto nem de falar essa coisa, porque parece que a gente está incentivando. Você vai ter um colapso que ele vai partir para cima de qualquer um, irmão. Ok, obrigado pelas suas considerações, Zé. Gente, nós estamos aqui caminhando para o final do nosso programa. Geralmente, por 1 hora, nós vamos estender um pouquinho hoje, pelo que eu estou vendo. Então, eu queria que, Galípolo, você fizesse as considerações finais, assim, inclusive dessa análise que o José acabou de fazer, e também, sendo sua fala de despedida, e já antecipo, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Você tem uma agenda bastante concorrida, que eu acompanho, né, você pelas redes, né? E te agradecer não só pela sua participação, mas pela sua existência, porque recentemente surgiram esses economistas, poderiam até, hoje já não pode ser algo tão ofensivo, mas banqueiros que têm outra visão diferente de gerações anteriores, que eram quase inimigos do povo brasileiro. Então você vê o potencial e vê, né, são percepções super importantes, e ser desse lado, né, da sociedade, né, ligada aos setores financeiros, ao setor econômico, mas que tem uma visão de desenvolvimento e principalmente de defesa dos mais pobres. Isso é fundamental. Então, suas palavras finais, e agradecer novamente pela sua presença aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite. Queria dizer que eu estou aqui quase numa campanha para colocar o Zezé de presidente do Banco Central, rapaz, porque foi dos caras que eu ouvi falar melhor de economia em todas as últimas mesas que eu participei, muito melhor que qualquer economista. O Zezé entendeu o problema da interligação, rapaz. Não é uma questão de caridade só, eu queria dizer isso claro. O Zezé falou sobre a política pública, mas eu quero dizer também sobre a lógica do circuito da economia, né? Para um banco, inclusive, a melhor coisa que pode acontecer hoje é a população ter renda. Porque se a população tiver renda, as empresas vão estar vendendo. E se as empresas estiverem vendendo, vai ser mais fácil dar crédito para as empresas. Então, não é uma questão de caridade, é uma questão de entender que uma economia funciona deste jeito. Ela é um fluxo. Ela enriquece desta maneira, porque conforme eu estou gastando na coisa correta e arrecadando da maneira correta, eu vou gerar crescimento para todos. Então, o que o Zezé colocou é fundamental. A gente precisa quebrar esta lógica do eu contra a rapa. O eu contra a rapa vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém, vai ser ruim para todo mundo. A gente precisa entender como é que a gente avança, respeitando as liberdades individuais, respeitando as iniciativas, mas como é que a gente avança numa lógica de que, se o meio avançar, eu vou avançar junto. E existe um destino enquanto coletividade, enquanto sociedade, existe um destino conjunto nosso. É isso que a gente precisa conseguir resgatar e colocar para as pessoas, que eu acho que é fundamental a gente reconstruir em cima dessa separação, dessa clivagem que foi gerada. E, mais uma vez, eu agradeço muito o convite. Aí. Foi um prazerzão estar aqui. Muito obrigado, Galípolo. E também agradecendo e pedindo para suas considerações finais do Preto Zezé, que é uma grande referência da luta em defesa, né, dos povos, do povo brasileiro, dos povos das favelas, né, que é, né, o presidente global aí da CUFA. E eu quero pedir licença ao nosso coletivo Alvorada, pedir licença ao nosso tema da economia, mas eu vou fugir aqui, destoar do tema econômico aqui. Eu vou fazer uma pergunta um pouco pessoal para você, viu, Preto Zezé? Não sei se você sabe, mas eu tenho um pezinho aí na sua terra do Ceará, porque eu sou um grande admirador do Belchior, além de outros cantores aí do Ceará, e fundei, há 5 anos atrás, mais ou menos, o bloco Volta Belchior, que pelo próprio nome diz, na época ele estava refugiado, estava
né, passando um tempo lá no sul do país, e nós fundamos esse bloco. E eu já ouvi falar uma história que você, que já conhece o Belchior de outros tempos, chegou a encontrar o Belchior nesse período que estava no sul do país. Eu acho que é a primeira pessoa que eu tenho contato que teve esse feito. Eu queria que você contasse um pouco também, com licença aí, ao tema econômico, falando um pouco de Belchior, que para nós aí, cada vez, inclusive esse fenômeno que eu acho interessante, que o Belchior, para as novas gerações, acabou sendo mais conhecido depois da sua morte, virou muito mais, né, hit, do que no período ainda da sua presença e tudo mais. Então, eu queria que você contasse a história para nós, que vai ficar marcado aqui no nosso programa contemporâneo. Eu conheci o Belchior apresentado por um amigo que é do jazz, um cara chamado Kazan. Ele tinha uma banda chamada Sub Blues. E tinha um lugar chamado Pavilhão 4, que a gente apelidou de Pavilhão 4, que era um galpão e acontecia de tudo naquele lugar, né, cara? E a gente saiu um dia do Pavilhão 4 porque teve uma festa de rap com blues e rock. A gente se misturava muito naquela época, e era uma época que o rap era muito sectário, mas a gente fazia o trânsito contrário, porque se misturava com todo mundo. E daí a gente saiu para beber num bar que é muito histórico daqui do Ceará, chamado Cais Bar. E era lá onde todo mundo, né, aparece por lá, os artistas, cantores e tal. E quando a gente chega, tá o Belchior e uma mulher lá, e ele já convidou o Kazan, e o Kazan me apresentou, a gente ficou batendo papo. Chegamos, era tipo 11 horas, fomos sair 6, 7 horas da manhã, e a partir dali a gente começou a fazer vários contatos. Quando tinha os 1º de maio da CUT, a gente tava lá junto, lá veio o Belchior de novo, chamava a gente, fazia papo. E eu fui para fazer uma palestra na Universidade de Rio Grande, cara. E aí eu saí para conhecer um pessoal da CUFA, de perto lá de Rio Grande. Eu não sei se foi o pessoal de perto. Qual é que é a cidade de perto de lá, de perto? Porque tanta cidade da... Acho que o Rio Grande do Sul, a cidade tem mais CUFA lá. Acho que era Pelotas, não. Qual era, mano? Não lembro o nome da cidade, mas já eu vou lembrar. E aí eu fui no mercado e vi um cara barbudão e tal. E tem um cara aqui em Fortaleza que ele é barbudão também, parece que o Belchior. E ele era parecido com esse cara. Eu falei, bicho, aquele cara ali bem podia ser o Belchior. Falei pro meu amigo que estava comigo me levando. E eu fui lá, quando eu olhei, que eu botei assim a cara de chapéuzão, roupa de frio da porra, barbudão, tal, de óculos, bicho, tava foragido mesmo, né? Tipo, fugindo do dói-code. Eu falei, porra, Belchior, ele olhou, ele baixou o óculos assim. Não acredito, Zezé, tu ainda tá vivo. Eu falei, sou duro de morrer. Pô, só ouvi conversa de violência em Fortaleza, pensei que tava no meio daquelas guerras lá, bicho. Aí a gente se abraçou, aí conversamos, ele falando que não queria mais nada. Eu disse, pô, se for dívida, vamos fazer 2 shows lá no Castelão e a gente resolve esse negócio, cara, lotado. Bota R$20 o ingresso, vai ter 2, 3 sessões, sexta, sábado e domingo. A gente resolve esse negócio. Não, o problema não é dinheiro. Aí tava descontente com tudo, né, cara? Ele meio que rompeu com o mundo, né? Ficou de mal com o mundo. E disse que estava muito bem ali, queria ficar na invisibilidade dele, não queria ninguém assediando, estava cansado. Tem muitas coisas envolvidas, né, cara, ali, mas umas coisas mentais, né? Então ficou muito... Zezé, o mundo que estava errado, o Belchior estava certo, Zezé. É isso, o mundo que estava errado. Eu fiquei pensando nisso aqui, pô, o mundo deve estar uma merda muito grande que um cara que não é o Belchior quer sair de tudo daqui, né? Que você viu que o cara escreveu, e pior que ele não era cantor, ele era compositor, né, cara? Quem escreve, o cara sentia aquelas coisas, cantar daquele jeito. É difícil até interpretar o Belchior, cara. Eu conheço muito da música do Belchior, eu conhecia assim, a minha cultura de formação de esquerda. Então, o Belchior, pra mim, era G. Caetano Veloso, Gilberto Gil, era Belchior, cara. Então, aprendi muito, e As Grandes Paixões também, sofremos pra caralho. Aí eu morei um pouco em São Paulo, então aquela música Fotografia 3x4 era uma mistura de choro com consolo e depressão. E aí isso me aproximou muito dele. E Sobral, às vezes, quando a gente ia e tal, encontrava também por lá. E aí, cara, quando o Belchior morreu, eu fiquei falando com alguns amigos próximos nossos. O Casani, inclusive, falou, porra, tu imagina o Belchior vendo uma porra dessa? Ele deve estar puto pra caralho. Porque ele tá com tanta raiva de gente, botou o corpo do cara aqui no Centro Cultural, né? Todo mundo passando e olhando o Belchior. E ele deve estar puto pra porra vendo essa putaria aqui. Assim, os caras amigos dele também são tudo... Oh, loucura. Mas assim, era uma loucura poética, inspiradora, que na verdade quem tá louco, como diz aí o Gabriel bem lembrado, é essa lógica maluca do mundo que tá louca, subindo muros e fronteiras, quando a gente devia fazer era pontes e promover encontros, né, cara? Então isso que é uma coisa que a gente devia estar promovendo agora, que vai ser o grande desafio, sabia, Kério? Eu acho que a principal luta nossa, eu tenho visto na CUFA, tem sido, eu vejo muita gente doente, triste, das lutas sociais, gente desacreditada, gente... Assim, eu vejo muita gente engajada numa agenda que é do outro, da raiva, da violência, do ódio, mesmo para reagir, né? Você fica indignado, quer reagir, fica puto. Mas isso captura a nossa subjetividade para estar nadando só num lugar, só na maré. E lá, nesse campo aí, os caras são mestres.
Nós não somos, nossa agenda não é essa, nossa agenda é de inclusão, de amizade, de encontro. Pô, imagina o tanto que a gente está sofrendo por não poder se encontrar hoje no bairro, conversar tranquilamente, se abraçar, se beijar, voltar para casa da sua mãe de manhã, eu nem voltar, ficar pela rua, né, cara? Então a gente tá todo mundo sofrendo com isso. E a gente fica navegando nessa porra, nós vamos ficar doentes, vamos se mobilizar, e lá é um ambiente movediço. Não é nosso, então vamos construir outra vibe, promover espaço desse aqui, promover o espaço, o canal, conhecer mais pessoas que nem o Gabriel, porque há um preconceito também, isso, o cara banco, vixe, meu irmão, fascínio, é o destruidor, tá acabando com tudo, ou seja, não, dentro do sistema financeiro tem pessoas com outra perspectiva, olha só, quem imaginaria isso? Então, assim, derrubar um pouco os preconceitos, as certezas absolutas e gerar mais dúvida, mais perguntas, estar mais disposto a aprender coisas. É um momento também que a gente pode aprender muita coisa. Está provado que ninguém sabe tudo. Então, vamos nos dar a chance de fazer uma atmosfera onde a gente junte saberes, conhecimentos, agendas comuns, paciência com a diferença, que ela seja a nossa virtude, não uma coisa negativa. Paciência com as oposições também. Tem muita coisa que nos une, mas tem coisa que nos separa. E é do jogo também. Tá suave. Vamos todo mundo nesse trem, cada um no seu vagão, descendo cada um na sua estação, mas vamos manter o trem andando. Não é possível que a gente não consiga isso. E também provar, que eu acho que é uma coisa muito assim, a solidariedade, a estar baixando as doações, as coisas, mas eu acho assim, lógico, não vamos poder ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém, e provar que a solidariedade como um princípio nosso, não é nem uma coisa que se pega e se agradece, mas que ela pode ser mais contagiosa que o vírus. Eu estou acreditando muito nisso, estou muito otimista nesse aspecto, apesar de eles quererem roubar todo o tempo o nosso sorriso, a nossa felicidade e a nossa fé, eles não vão conseguir. Nós vamos rir, nós vamos lutar pela vida e vamos juntar a nossa coletividade de novo. E como diria Belchior, amar e mudar as coisas, né? É isso, me interessa mais. Eu agradeço muito a vocês, viu, que com certeza amam o que fazem, amam o próximo e têm contribuído muito para mudar as coisas desse país. Cada um da sua forma, o Galindo contribuindo com as suas ideias, contribuindo com a sua força das ideias progressistas na economia, algo que é muito necessário, mas que tem crescido, felizmente. E o Pedro Zezé com a sua ação social, com a sua ação de empreendedorismo nas favelas, através da CUFA, que tem uma importância tão grande no Brasil inteiro, mas eu acompanho pelo Francis, pelos guerreiros aqui da CUFA, que têm atendido, ajudado e feito um trabalho importantíssimo nas favelas, comunidades, aglomerados de Belo Horizonte e também de Minas Gerais. Você, Celso Taúde, todos que fazem esse trabalho a nível nacional. Então, agradecer muito a presença de vocês, convidar para voltar para outro bate-papo, que a única coisa que nós podemos fazer é contribuir com informações nesse mundo que tem cambiado a pós-verdade, a desinformações. Então, muito obrigado a vocês, e na semana que vem a gente volta com mais um Toque da Alvorada, com mais um tema fundamental do nosso dia a dia. Valeu demais, um abraço. Um abraço, gente. Obrigadão. Valeu.